Pessoal, boa tarde para quem chegou, para quem hoje vai fazer parte desse culto aqui com a gente, embora a gente vai fazer um formato diferente, mas nós entendemos que estamos sim cultuando a Deus. Então você que está chegando, você que é da Primeira Igreja Batista do Bairro Dourado, ou você que está aqui para participar desse tempo com a gente, mesmo não sendo do Eldorado, mas nós entendemos que você também faz parte do corpo de Cristo. Se você confessa Ele como o único e suficiente Salvador, então seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente ter você aqui com a gente, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência a mais uma das nossas transmissões sobre ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo é o tema-chave que a gente tem trabalhado ao longo desse semestre na nossa igreja. E ao abordar esse tema, a gente faz algumas ramificações das quais a gente consegue perceber características de alguém que deseja ser igual a Cristo. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre retornar às Escrituras, está até fixado aí nos comentários. Esse retorno às Escrituras é algo que a gente vai enfatizar hoje. Vou fazer uma retomada rapidamente, só para que você que não participou das outras programações possa, de alguma maneira, se estar bem atento e não se perder ao longo das outras coisas que a gente vai falar, tá ok? A gente entende que ser igual a Cristo é o desejo de Deus, conforme Romanos 8 nos fala, Romanos 8, 28 e 29. Esse é o propósito de Deus Pai, é nos conformar à imagem de Jesus. Por quê? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, que Colossenses 1,15 vai nos trazer. E nós, enquanto seres humanos, nós somos criados à imagem de Deus Pai. Nós somos criados à imagem de Deus, né, a Trindade. No entanto, lá no Éden, a gente perdeu essa imagem, não de forma completa, mas ela foi, de alguma maneira, manchada por conta do pecado. A gente tem ainda parte dessa imagem de Deus, mas ela foi, de alguma maneira, afetada. Isso por conta do pecado. Portanto, nos aproximar de Cristo é um caminho não apenas para nos ligar novamente a Deus, mas nos aproximar de Cristo é o propósito de Deus. É que sejamos assim como Ele é. Portanto, ser imagem de Jesus não é meramente algo que a gente pode pegar como bonito, ou um conceito ético aplicável, não. É o único caminho que nos é colocado enquanto cristãos. Lucas 6, 20, Lucas 6, versículo 40, vai dizer que ao aluno, ao discípulo, dependendo da versão, importa que ele seja igual ao seu mestre. Nem a quem, nem além. Igual ao seu mestre. Tendo Jesus como nosso mestre, então é fundamental que a gente busque ser como ele. Esse é o ponto principal. Sendo igual a ele, quais características da vida de Jesus a gente pode observar? Hoje a gente vai observar a forma como ele se importou em olhar para as Escrituras. Esse retorno às Escrituras como palavra viva, palavra que não foi deixada lá atrás, não foi colocada como uma mera tradição, é a palavra de Deus, a palavra capaz de trazer salvação, nos tornar sábios para a salvação mediante a fé. Ok? Para fazer isso, hoje a gente quis chamar o William para nos ajudar. O William serve ali com a gente lá na Primeira Igreja Batista do Bairro Dourado. Então, eu já queria desde já agradecer, Will, você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz de poder servir ao seu lado e poder fazer parte desse momento com você também. Então, obrigado por aceitar o convite. E a minha oração tem sido para que, assim como eu sou abençoado, quando eu te ouço, que outras pessoas também possam ser nesse momento. Ok? Então, antes de passar a palavra para ele, eu queria que a gente orasse nesse momento. E você que está aí na sua casa também, que você pudesse se concentrar, pedir a Deus para que Ele fale aos nossos corações. Mais do que a minha palavra, a palavra do William, que seja a palavra de Deus a falar aos nossos corações. Amém? Ó Pai, nós te agradecemos por Tua bondade, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor nos permite fazer parte da Tua obra. Ó Pai, nós temos trabalhado a busca de nos parecer mais com Jesus, entendendo que este é o Teu propósito, Pai, nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Então nos ajude a observar as ações de Jesus e que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar e nos fazer lembrar também, todas as vezes que nos esquecermos, das ações de Jesus, das quais nós precisamos, enquanto seus filhos, imitar, Pai. Nos ajude para que assim a gente consiga cumprir a Tua vontade. Peço que o Senhor use a vida do William, Deus use a minha vida também. E desde já abençoe cada pessoa que vai ouvir essa transmissão que faremos, Deus, que eles possam ser ricamente abençoados também.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Will, queria te convidar, meu amigo, tomar a palavra nesse momento, tá? Fique à vontade, que Deus possa falar através da sua vida. Ô Luiz, eu que agradeço pela oportunidade de aprender aqui um pouco mais com vocês, com a Juventude Pibel, com todo mundo que está aí participando com a gente. Eu queria falar para a galera, colocar nos comentários aí suas dúvidas, suas sugestões, o que você pensa a respeito desse assunto de se parecer com Cristo e de retornar às Escrituras para isso. E essa é a nossa pergunta, é isso que nós temos que responder. Por que retornar às Escrituras nos faz parecidos com Cristo? Né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa resposta em 2 pontos. Em primeiro lugar, eu preciso definir com você, então, o que seria esse negócio de parecer com Cristo. Ser parecido com Cristo tem muitos aspectos. Então, nós vamos precisar definir aqui um aspecto, que é exatamente retornar ao zelo das Escrituras, para a gente tentar se parecer com Cristo a partir daí. O interessante é que, quando retornamos às Escrituras, nós descobrimos muitos outros aspectos com que vamos precisar nos parecer com Cristo. Então, primeiro nós vamos nos ater a esse ponto, para depois desenvolvermos outras características de como vamos chegar à semelhança do nosso Mestre. O interessante aqui que eu percebo é que Jesus, em suas falas, ele retorna às Escrituras que ele tinha na época, que é o Antigo Testamento, várias e várias vezes. Nós lembramos de quando ele foi tentado no deserto, ele venceu as tentações através da palavra, através de retornar ao conceito das Escrituras. No Sermão do Monte, Sermão da Montanha, só no capítulo 5 de Mateus nós percebemos que Jesus volta às Escrituras 5 vezes, pelo menos. Ele pega lá um mandamento da lei, ele pega lá um conceito, um estatuto, uma ordenança, e ele repete. Eu vou dar um exemplo. Não matarás. Aí ele fala, vocês ouviram, não matarás. Então ele eleva esse conceito ao sentido moral. Mas se você odiar o seu irmão, você já é passivo de julgamento. Porque quem odeia o seu irmão, ele já matou em seu pensamento. Você só mata se você odeia primeiro. Então, se você odiou, já descumpriu o mandamento. Não é um mandamento apenas literal, como está escrito no Antigo Testamento, mas Jesus eleva ao conceito moral. Então, na vida e no ensino de Jesus, está baseado, está fundamentado nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, eu imagino que esse é o primeiro aspecto que nós vamos observar na live de hoje. A tentativa de nos parecer com Jesus, retornando à palavra de Deus para aplicar de forma prática na nossa vida. Ok? Num segundo aspecto, eu queria definir com vocês, então, o que é Escrituras. Porque se nós temos que retornar a elas, então o que elas são para nós? Ela é o grupo de livros que nós temos ajuntado no que a gente chama de Bíblia Sagrada. São 2 grandes blocos, que está dividido ali em períodos de tempo. Antes de Cristo, o Antigo Testamento, e depois de Cristo, o Novo Testamento. As Escrituras do Antigo Testamento contêm a lei de Moisés, contém parte da história de Israel, os livros de sabedoria, e o Novo Testamento contém o Evangelho, dividido em 4 livros, tem também as cartas dos apóstolos, tem o livro histórico e a revelação, que é o Apocalipse. Nós baseamos nas Escrituras a nossa vida para fundamentar a nossa fé e a nossa prática de vida. Ok? Nós temos um texto para a gente poder refletir nisso com um pouco mais de profundidade. Né? Mas eu fiquei sabendo, Luiz, que vocês fizeram uma dinâmica para descobrir qual texto é esse. Me fala aí como é que foi essa questão e depois leia o texto para a gente, por favor. Ok. Aproveitando, então, até para explicar para quem está nos ouvindo, nós fizemos uma dinâmica com o pessoal da juventude e nós soltamos algumas dicas, desde semana retrasada, algumas dicas no grupo de WhatsApp, e essas dicas elas tinham relação com o texto.
Então, eles tinham que observar essas dicas para descobrir, então, qual era o texto, a passagem bíblica que faria referência, então, a referência principal à mensagem que hoje a gente trabalharia, do retorno às Escrituras. E eu queria até aproveitar e parabenizar a Milene, deve estar aí assistindo com a gente, parabenizar ela, que ela, de forma incrível, conseguiu identificar o texto que a gente vai ler agora, tá bom? Então, se você quiser abrir aí também na sua casa, na sua Bíblia, ou acessar no seu celular, não sei como é que você está usando, Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 24, ao final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, 24 a 27, ok? O texto nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Beleza, Luiz, valeu. Parabéns, Milene. Eu não sabia que alguém tinha descoberto o texto, e as dicas foram difíceis. Mas vamos lá. Então, Jesus está falando, né? Ao final do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele coloca lá 3 parábolas. E essa é a última das parábolas. Okay? Então, Jesus está falando, ele está proferindo um sermão. E ele tem em mente que tem 2 grupos de pessoas ouvindo o seu sermão. Um grupo ele chama de sábios, outro grupo ele chama de insensatos. Acontece que os 2 conseguiram ouvir as palavras de Cristo. Os 2 estão lá prestando atenção. Mas um pratica o que Jesus está ensinando e o outro despreza, não pratica. Então Jesus ele faz uma aplicação em forma de comparação. O que ele está fazendo ali? Comparou os 2 ouvintes a construtores. Os 2 estão construindo casas. Um escolhe um terreno rochoso, a rocha, o outro escolhe a areia. Mas acontece que para os 2 vem chuvas, vem inundações e ventanias. Os 2 sofrem aí as intempéries da natureza. Um, então, é preservado e o outro é destruído. É isso que a gente tem que ter em mente. Um é preservado, o outro é destruído. Eu não acredito que Jesus está aplicando esse sermão a construtores ou aquelas pessoas que se dedicaram à engenharia civil. Aqui ele tem em mente as pessoas que estão construindo a sua vida. Então, todos nós que ouvimos a palavra de Deus, mesmo que você esteja ouvindo pela primeira vez nessa live, se você ouviu o texto que o Luizinho leu, você já ouviu as palavras de Jesus. Todos nós que ouvimos estamos construindo a nossa vida. Agora nós temos que decidir, nós temos uma escolha para fazer. Se nós vamos escolher um terreno apropriado ou se vamos construir de qualquer jeito. O que está em jogo aqui é a construção da nossa história, a construção da nossa vida, a construção dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, aquilo que nós colocamos para a sociedade, que é a forma como nós enxergamos a vida. Ok? Então, Jesus, até mesmo para fazer essa ilustração, ele retornou às Escrituras. Nós podemos ver, por exemplo, o livro de Levítico, que é o 3º livro da Bíblia, que é um livro de leis. Leis cerimoniais, leis civis, leis para casamento, um monte de leis. E lá no capítulo 26, já chegando no final do livro, tem uma advertência de Deus para quem está ouvindo a lei. Para quem desde o capítulo 1 está ouvindo a lei de Deus.
E no versículo 3 de Levítico 23, ele fala assim, ó, se você ouve, guarda, obedece os meus mandamentos e os pratica, então vocês terão chuvas no tempo apropriado, a colheita vai dar o fruto na estação certa, vocês vão ter paz, segurança, vocês vão viver sem guerras, ninguém vai invadir a terra de vocês, e o próprio Deus habitará na terra junto com vocês. Mas lá no versículo 13 em diante, o cenário é diferente. Ele fala o seguinte, mas se vocês não derem ouvidos e não praticarem os meus mandamentos, então as chuvas não vão vir no tempo apropriado, a colheita não vai dar seu fruto, vocês serão saqueados, vão ter guerras, vocês vão sofrer cativeiro, e Deus não vai estar junto com vocês. Então, olha a comparação aqui. Deus coloca toda a sua lei e no final ele fala o seguinte, você ouve, pratica, será abençoado. Se você não der ouvidos, não pratica, você então vai ficar fora da presença de Deus. Interessante que Jesus ele faz um sermão inteiro, que começou lá no capítulo 5, e no final do sermão ele diz a mesma coisa. Se vocês ouvem as minhas palavras e as praticam, então você está sendo comparado a um homem sábio. Esse homem sábio é aquele de Provérbios que alcança a sabedoria através do temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o insensato despreza a sabedoria de Deus. Ele despreza o temor a Deus. Mas as Escrituras, para nós, como eu disse antes, é o Antigo Testamento e o Novo. Tem também um texto do Novo Testamento que vai dar exatamente essa ideia. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22. Ele diz o seguinte, não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se nós somos apenas ouvintes das palavras de Cristo, nós vamos iludir a nós mesmos. E vamos ser comparados àquela pessoa que se olha na frente do espelho e depois que sai, não reconhece mais o próprio rosto. É claro que Tiago também não está falando de uma pessoa que se acha bonita no espelho e depois não sabe quem ela é, no sentido físico. Mas é aquela pessoa que olha para as Escrituras, consegue enxergar ali o fundamento da fé, mas que ao sair de frente das Escrituras, está perdido na vida. Não sabe onde está o fundamento da fé, não sabe onde está o alvo ao qual mirar, não sabe como desenvolver a sua vida, fundamentada na palavra de Deus. Então aqui é que está a nossa grande questão. Se nós somos comparados ao homem sábio, então nós vamos ter que olhar para a construção da nossa vida. Eu não sei se você aprendeu vários idiomas, se você viajou para vários países, eu não sei se você ganhou muitas medalhas e troféus praticando algum esporte, ou se você foi reconhecido pela música, ou se você se dedicou a arte, dança, ou qualquer outra atividade com o qual a sua vida está sendo exposta, com o qual as pessoas enxergam a construção da sua vida. Não sei se você tem um ótimo currículo acadêmico e um ótimo currículo profissional. Você conhece a sua história. A grande questão é, essa construção toda, esse edifício inteiro que você está construindo ao longo dos anos de vida que você tem, está fundamentado aonde? Em qualquer filosofia, em qualquer ideologia que muda com o passar do tempo, ou no evangelho que permanece para todo sempre? Essa que é a questão. Se nós, daqui a pouco, morrermos, não estou falando que alguém vai morrer, não, tá? Mas é fato. Eu vou morrer um dia, você vai morrer um dia. E olha que interessante. Quando passarmos, talvez as pessoas não enxerguem as nossas construções. Elas vão enxergar o fundamento. Completamente diferente do que nós vemos nos edifícios. Nós vemos a casa inteira, mas não vemos o alicerce.
O dia que nós passarmos, que nós morrermos, as pessoas só vão conseguir enxergar o alicerce da nossa construção. Essa pessoa que foi, é um exemplo que eu devo seguir ou não? Simplesmente foi uma pessoa boa, excelente e acabou. É aqui que está a comparação de Jesus. O sábio, ele é preservado. Por que ele é preservado? Porque a vida passa, a vida dele passa, mas ele está fundamentado no Evangelho de Cristo, que jamais passará. Agora, o insensato, ele constrói e chega um dia que ele é simplesmente destruído. Tudo que ele tentou construir morre com ele. E aqui eu preciso ver com você uma coisa. Se você não está dando atenção às palavras de Cristo, preste bem atenção se você não está sendo comparado ao homem insensato. Se você já deu até atenção, mas não perseverou, não foi adiante, não quis saber mais, eu vou te dar um conselho muito prático. Procure um amigo que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia e que possa te conduzir a uma igreja séria, a uma igreja bíblica. Se você conhece versículos de cor, já estuda a Bíblia, mas você ainda não começou a praticar, eu vou te falar uma coisa, se ajoelhe hoje, se arrependa, o Senhor vai te ouvir, Ele conhece a sinceridade do nosso coração, Ele vai te perdoar e você vai ter oportunidade de, a partir de hoje, começar a ser praticante da palavra. Ou se você pode ser um bebê na fé, ou já ter uma maturidade grande na fé. Não importa, se você está tentando praticar a palavra de Deus dia a dia, você persevere no caminho. E faça mais uma coisa, leve outros a perseverarem nesse caminho também. Viva o Evangelho de acordo com que o seu testemunho dê frutos, para que outras pessoas possam fazer como Lucas, no texto paralelo, capítulo 6, vai falar da mesma parábola. Escolhe um terreno rochoso e cava fundo para colocar ali os seus alicerces. O nosso alicerce está fundamentado em Cristo, no Evangelho de Cristo. E nós devemos lembrar disso. É o fundamento da nossa fé. Nós somos justificados pela fé. A salvação é pela fé. Então, nós precisamos ter certeza daquilo que nós cremos. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não podem se ver. Seja sábio. Legal, Will. Pessoal, eu desativei os comentários. Parece que estava travando um pouco, tá bom? Eu só desativei por conta disso, queria só explicar. E, Will, acerca de uma coisa que você falou e que muito me chama a atenção ao ler esse texto também, é que as duas pessoas nas quais Jesus faz menção, esses dois construtores, eles têm características praticamente semelhantes. Ambos ouvem. Então, se a gente fizer uma comparação prática, né, talvez ambos ouvem a palavra, leem a Bíblia, têm talvez um costume de estar na igreja. Eles se admiram com todo, talvez, esse ambiente evangélico, ou que tem contato, né, de alguma maneira com as Escrituras. Mas o principal, e Mateus 7, 21, nesse mesmo texto, o Sermão do Monte deixa isso bem claro, o importante é fazer a vontade do Pai. Então, daí a gente vê a seriedade de tudo isso que você falou, e quando a gente lê o texto, a gente volta para refletir nisso novamente. As evidências podem ficar bem similares, até porque não tem como ver o alicerce. Se você olha para uma casa, você não consegue ver o alicerce, né? Mas essas diferenças elas serão provadas no final. E uma outra coisa que eu queria destacar é que quando eu vejo essa parte e esse convite que você faz, né? Se porventura você tem ouvido a palavra e não tem colocado ela em prática, eu acredito que esse é o convite da palavra de Deus para as nossas vidas. Conversão. Mudar a nossa maneira de caminhar. Se a gente estava caminhando de um jeito e a gente está caminhando errado, que a gente volte então e faça aquilo que é certo, conforme que a palavra nos ensina. E pode ser que ao começarmos a refletir sobre isso, a gente se depare com a seguinte questão: poxa,
Eu construí uma casa muito bonita, aparentemente. O que eu devo fazer então? Só nos resta destruir essa casa. E ao destruir essa casa, a gente faz menção, por exemplo, ao que Jesus fala para Nicodemos, né? Que aquele que não nascer de novo não consegue ver o Pai. Ou aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos, que o batismo é a morte. Então, a morte do nosso eu, a morte da antiga casa que foi construída sobre aparências, que só ouviu, ela só reteve, mas não aplicou. Essa casa precisa ser destruída, porque só assim haverá vida. Né? Então, Jesus ele traz essa ideia. Apenas aquele que morrer, ele de fato vai viver. E destruir essa casa pode, de certa forma, gerar algum dano, e certamente vai gerar, mas é a única maneira de construirmos uma casa verdadeiramente solidificada, numa rocha, para que quando, e eu acredito que a principal situação catastrófica que virá é a morte, né, como você mesmo mencionou, porque a chuva pode ser diferente para mim do que é para você. O vento pode ser diferente para mim do que é para você. A enchente pode ser diferente para mim do que é para você. Mas a morte, ela virá para nós dois. E quando esse dia vier, quando esse momento chegar, só vai sobreviver aquele que estiver bem firmado na rocha. Então, com base no que você falou, e lendo esse texto novamente, isso vem à minha mente para que a gente possa trazer para reflexão. Acho um ponto muito, muito importante. Bom, uma proposta que a gente quer trazer, ainda baseado nesse texto, para você que está nos ouvindo, é de alguma maneira a gente tornar isso ainda mais prático. Como que a gente pode, além das aplicações que o Will trouxe para que a gente pudesse refletir, no nosso dia a dia, como é que a gente pode fazer isso? E baseando nisso, a gente quer falar um pouco sobre a nossa rotina de leitura da palavra de Deus, uma vida devocional que nos faça ter esse retorno para a vida com Deus. Afinal de contas, quando a gente lê a palavra, é um momento onde a gente ouve a instrução de Deus. E ouvir a instrução de Deus é a principal maneira de nós sabermos o que Deus deseja. Parece algo óbvio, mas dificilmente a gente vai se lembrar de fazer a vontade de Deus se a gente nem sabe o que Deus deseja. E Deus revela o seu desejo nas Escrituras. Uma forma, obviamente, de nós fazermos isso é através da prática devocional, a prática de leitura bíblica que a gente deve desenvolver. Então, a gente queria falar um pouco sobre isso, baseando também nessa importância de construir a casa sobre a rocha, a importância da vida devocional. E aproveitando esse momento, Will, para quem não sabe, o William vai poder falar disso também daqui a pouco, o William tem um blog chamado Retorne às Escrituras. E nesse blog, ele reflete muito sobre essa parte da prática devocional. Então, esse olhar para as Escrituras como uma prática devocional que o ajuda não a apenas relembrar o que Deus fala, mas a colocar em prática, como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Will, eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre o blog, né, como é que ele surgiu, a ideia que veio somente para que ele surgisse, né, e como você tem compartilhado a palavra por meio dele. Não, beleza. Na verdade, o blog, ele não surgiu para ser um blog, na verdade. Não tinha nenhuma pretensão de ser algo que as pessoas pudessem ler. Teve um momento da minha vida que eu me comportei como insensato. Eu simplesmente virei as costas para Deus, para a igreja, para Cristo, para a palavra, para a Escritura, e eu vivi um tempo desse jeito. Talvez alguém que esteja aí na live me conheça desse tempo. Mas houve um dia em que Cristo realmente se apresentou a mim e eu tive a graça dele me aceitar de volta. E quando eu retornei para Cristo, retornei para a igreja e também retornei à leitura da Bíblia. E eu estava lendo a Bíblia de uma forma frenética, sabe? Eu estava lendo e tentando aplicar, e eu olhava para a minha vida e nada do que eu vivia era baseado nas Escrituras, não tinha fundamento nenhum. Então, para fixar a palavra de Deus, eu comecei a anotar. Eu anotava, eu digitava o que eu aprendia do texto bíblico. E eu não sei se você lembra, se é mais novo que eu,
teve uma época que a gente não tinha celular na mão assim o tempo todo. Eu ia para a faculdade, lá tinha um computador. Tô brincando. Eu ia para o trabalho, lá tinha outro computador que eu acessava. Eu voltava para casa, era outro. Então eu não tinha os meus escritos ali o tempo todo na mão. Então eu subia eles para o blog numa forma de ser o meu drive. Era somente o meu drive, só que era um drive aberto, que ninguém iria acessar mesmo, de jeito nenhum. Mesmo porque eu também nunca divulguei assim essa questão. Mas, com o passar do tempo, eu pude ver o seguinte, que quando eu estava ali vacilando na fé, eu poderia voltar e ler aquilo que Deus já tinha falado comigo mesmo, a partir das Escrituras. E isso me ajudava a olhar para o passado. Lembra do texto? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É exatamente essa a função do blog. E hoje, é claro, as pessoas podem entrar, podem interagir, comentar, mas ele não tem a pretensão de ser teológico e nem de ser pastoral. Ele é puramente devocional mesmo. É o que Deus fala comigo, que eu escrevo e eu coloco lá para não perder. Legal, legal, mano, legal. Falando acerca dessa prática devocional e tendo ela como um ponto até de base para a criação do seu blog, eu queria que você falasse para a gente, até para compartilhar, porque tem diversas pessoas que estão nos assistindo com diferentes realidades. E entendendo essa prática devocional como algo muito importante, a ponto até mesmo de te influenciar, né, a criar esse blog, eu queria que você falasse para a gente como é que é a sua experiência aí de leitura da palavra de Deus, na sua realidade de não apenas casado, mas também pai de família, né? Agora com a Rebeca, então isso muda essa prática de ler a palavra. Como é que tem sido para você essa prática de ler a palavra com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha, a fim de que refletindo sobre ela facilite também a prática do ensino que vocês têm tido? Fala para a gente um pouco sobre isso, Will. Não, beleza. Devocional, para mim, é uma conversa. Simplesmente assim, você fala com Deus, Deus fala com você. Então, tem que ter duas coisas na devocional que são inegociáveis: oração e leitura da Bíblia, sem o qual o diálogo não vai acontecer. Mas eu acredito que não tenha assim uma regra de tempo, de quantidade de tempo, ou um horário específico do dia. Eu acredito só numa coisa: você precisa fazer o seu momento com Deus no momento que você possa estar com o coração tranquilo para ouvir a voz de Deus. Simplesmente assim. E também tranquilo para você lançar para Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, colocar para Ele os seus agradecimentos, num diálogo mesmo, oração e leitura da Bíblia. Eu acredito que isso só deva respeitar uma única regrinha. A orientação de Jesus foi o seguinte: olha, entra para o seu quarto, fecha a porta e converse com seu pai em secreto. Eu acredito que aí está o segredo da vida devocional. Mas isso também não impede de, mesmo você fazendo devocional sozinho, na verdade, eu acho que isso impulsiona você a fazer também um devocional com sua família, né? Um culto familiar, uma devocional com os demais familiares. E para isso, eu acho que cada família tem uma realidade. Eu vou falar a partir da minha, né? Eu faço sempre aqui em casa um culto familiar com a minha esposa, né? Nós oramos, lemos a Bíblia, fazemos uma reflexão, aí nós conversamos. Ela fala o que ela entendeu do texto, eu falo o que eu entendi do texto, a gente consegue linkar com coisas que a gente está vivendo, e a gente ora de novo. A gente lembra de pedidos de oração da igreja, dos irmãos que estão em dificuldade, enlutados, enfermos, enfim. E de vez em quando a gente canta também. Eu pego o violão, a gente canta um salmo, um hino, um corinho, enfim. Só que tem 2 meses que a gente também tem um bebê, né? A Rebeca. E ela não tem, assim, a capacidade de entender esse culto nesse formato que a gente faz.
Então, a gente, brincando com ela no dia a dia, no decorrer do dia, a gente percebe um momento que ela para e fica prestando atenção na gente. É nesse momento que eu dou um grito. Eu falo assim, é hora da gente ler a Bíblia! E aí ela fica toda animadinha assim e tal, e eu pego aquela Bíblia infantil que tem as gravuras apropriadas para um bebê ver, né? E eu falo ali 2, 3 frases do texto e eu faço uma oração com ela. Faço uma oração, normalmente entregando a vida dela para Cristo, mesmo que eu saiba que um dia ela vai ter que tomar uma decisão pessoal. Mas para ela ter fundamento nas Escrituras, para onde retornar, eu estou alimentando a mente e o coração dela com a palavra de Deus. Alimentando a mente e o coração com a palavra de Deus. Incansavelmente. Por isso que se você vier à minha casa, provavelmente você vai ter aqui uma musiquinha infantil na sua orelha. Porque nós estamos incutindo a palavra de Deus de várias formas para a Rebeca. E assim ela percebe que no dia a dia da família é um culto a Deus. Legal. Legal demais, mano. Que bom compartilhar isso. Até para que outras realidades a gente possa comparar, baseado aí na sua. Eu tenho uma realidade diferente. Vou chegar lá um dia, assim eu espero. A sua, bom que você já vai abrindo caminho para nos ensinar. Mas falando especificamente para jovens que estão talvez na mesma realidade que eu acredito que, e a minha realidade, né, eu acabei de sair desse âmbito universitário, né, então eu ainda aspiro um pouco dessas coisas, né, embora eu tenha saído, mas ainda aquela rotina eu mantenho. Talvez você tenha essa rotina de estudar o dia inteiro, ou trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, enfim, eu não sei como é que é a sua rotina. Mas eu acho importante a gente colocar a palavra de Deus, especialmente falando sobre devocional, como prioridade. E isso a gente ouve sempre, mas é nessa simplicidade que eu acredito que se encontra o caminho. Porque nós, enquanto seres humanos, e isso parece ser mais latente no jovem, mas eu acredito que isso é um aspecto de nós, seres humanos, nós somos seres que têm desejo. Só que o nosso desejo nunca é plenamente saciado. Então, você que está entrando agora para a universidade, então seu desejo principal é estudar muito para fazer o vestibular. Aí você falava, eu não vou ter tempo para estudar a palavra agora porque eu preciso estudar para o vestibular. E você entra na faculdade, não, agora eu preciso focar porque eu quero entrar num estágio e tal. E aí não dá tempo de ler a palavra. E aí você negligencia isso e passa a desejar outra coisa. Não, agora eu quero trabalho. Aí você forma, não, agora eu quero, além do trabalho, uma pós-graduação. Não, agora eu quero também me casar, eu quero comprar um carro. E assim você sabe que vai continuar. Nós somos assim. Nós somos isso, temos isso no nosso coração. Por que é importante a gente estabelecer, então, uma prioridade para ler a palavra? Porque, como o Will mencionou, a nossa casa, e aí voltando para aquilo que a gente está falando acerca da casa, né, que vai ser provado em algum momento, dessa construção, talvez o seu diploma, talvez o seu desejo que você aspirou por tanto tempo, ele vai sim te levar numa condição muito importante. Mas isso, quando for passado pela prova, não vai ser suficiente para nos dar a vida. Por isso, a palavra de Deus precisa ser prioridade. É o conselho que Paulo dá para Timóteo lá em 2 Timóteo 3,15. Porque a palavra de Deus, ela o torna sábio para a salvação mediante a fé. Então, as escrituras, elas nos tornam sábios para isso. Então, na nossa realidade, e eu falo, né, parte da minha aqui especialmente, estabelecer como prioridade é fundamental. Quer você faça de manhã, quer você faça de tarde ou à noite, é fundamental ter isso como prioridade. E o segundo ponto é fazer disso também um hábito. A gente sabe que a gente não cria um hábito de um dia para o outro, mas é fundamental começar. E aqui eu não estou falando de plano de leitura específico e tal. Isso aí, gente, é muito subjetivo da nossa parte a gente falar, segue tal plano, siga tal plano. É muito complicado a gente falar isso. Claro que você tem que se adequar conforme a sua realidade. Mas faça disso sim um hábito, porque para você começar a fazer uma academia, no primeiro dia foi difícil mesmo.
mas você precisou começar. Para você aprender a dirigir, no início parecia impossível. Olhar no retrovisor, ou passar a marcha, pisar no freio, dar seta, olhar o pedestre passando, parecia impossível. Mas com o tempo a gente foi se acostumando e a gente prova para nós mesmos, né? Nós provamos para nós mesmos que a gente consegue fazer isso. O Espírito Santo, ele age em nós para nos ajudar a fazer isso. Então, essas duas dicas que eu daria, sabe? Colocar como prioridade, sim, e sem essa de, eu vou deixar para depois, quando eu tiver mais tempo. Você não vai ter mais tempo, esse mundo vai nos consumir cada vez mais, então a gente tem que fazer o tempo e colocar como um hábito saudável, porque esse hábito, colocado na nossa mente, ele vai ter muita relevância como nesse ponto que a gente coloca, né, da casa bem estruturada. Então, essas dicas que eu daria aí para quem se encontra nessa realidade de jovem não casado, sem filho, como é a realidade do Will, mas eu acredito que ela se aplica para todos nós, né? Ok, Will. Bom, eu vou ativar os comentários aqui, talvez alguém tenha alguma pergunta a ser feita. E enquanto vocês, caso tenham alguma pergunta, podem fazer. Will, eu queria que a gente retornasse agora para o texto, retornando às escrituras, retornasse para esse texto que a gente leu e fizesse uma aplicação ou uma conexão com as parábolas que Jesus faz anteriores a essa do homem que constrói a casa sobre a rocha e o homem que constrói a casa sobre a areia. Para você que está nos assistindo aí, se você analisar o texto que a gente leu, que é Mateus 7, versículo 24 a 27, a gente tem, anterior a esse texto, algumas outras parábolas que têm conexão. Eu acho que seria importante a gente trazer uma reflexão a partir dessas outras parábolas que Jesus trouxe, para que a gente se atentasse a essa mensagem principal. Beleza? Beleza, Luiz, perfeito. Muito, muito relevante. Tem 3 parábolas no final do Sermão do Monte. Uma parábola fala de 2 caminhos, um estreito, o outro largo. A outra parábola vai falar da árvore que dá bons frutos ou da árvore que dá maus frutos. E a parábola que a gente analisou, que é a do construtor sábio e a do construtor insensato. Aqui, Luiz, eu acho que o problema é estética. O problema é estética. Por quê? Eu acredito que Jesus, ao final de tudo que ele ensinou nesse sermão, ele está preocupado com o seguinte: se nós vamos pegar isso para viver de aparência, se nós vivermos da aparência da piedade, da aparência de ter dado ouvidos à palavra de Cristo, nós vamos cair numa grande ruína. Porque o cristão, o seguidor de Cristo, ele não pode viver como os hipócritas. Na verdade, Jesus ele é muito avesso aos hipócritas, que normalmente, na época dele, estavam fazendo o papel lá da religião institucionalizada. A religião que ditava as regras para o povo. Então, o cuidado que ele está tomando é de não peguem as minhas palavras para ter uma aparência de piedade. Mas se você quer ser comparado ao sábio, você precisa dar ouvidos e praticar. Então, assim, é muito simples. Se nós seguirmos pelo caminho que é fácil demais, qualquer filosofia serve, pode ser que nós não estamos dando a devida atenção às palavras de Cristo. E também se os nossos frutos, nós quisermos dar frutos, assim, gigantescos o tempo todo, pode ser também que a gente está indo por um outro caminho que não tem nada a ver com as palavras de Cristo. Os frutos do cristão, eles são tão pequenos que são imperceptíveis. A sociedade, as multidões não vão aplaudir os frutos que o cristão dá no dia a dia. Eu gosto de uma expressão chamada anônimos da fé. Nós precisamos ser anônimos da fé. Dar os frutos do evangelho sem que ninguém precise ficar sabendo. Então aí a gente vai começar a dar bons frutos, fundamentados nas palavras de Cristo. E assim, chegando à última parábola, nós vamos ser comparados ao construtor sábio, porque tem fundamento, a fé e a prática da nossa vida. Ok? Legal, Will.
esse ponto que você coloca é interessante porque se a gente fizer um retorno, ainda no Sermão do Monte, quando Jesus está falando sobre oração, dar esmola, e ele fala oração, dar esmola, e ele dá outro exemplo. É legal que ele sempre cita, olha, quando você fizer isso, não faça para que as pessoas possam ver. Porque quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Olha que interessante, a gente faz as coisas para que as pessoas possam ver, a gente vai ser sim recompensados. Jesus está falando isso, eles vão ser recompensados. Só que a recompensa deles é a recompensa dessa terra que está firmada sobre estruturas de uma areia. E, né, ela está sobre uma areia, logo ela vai ruir em algum momento. Então, esse aplauso é um aplauso conectado a essas estruturas falíveis. Então, quando Jesus pede que a gente ore, a gente fecha a porta e o nosso Pai, que vem ao culto, ele nos recompensará. Quando a gente der a esmola para alguém, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda fez. O nosso Pai vai nos recompensar. E o jejum é a mesma coisa, agora eu lembrei. Quando for o jejum, você não precisa ficar anunciando, gente, eu estou de jejum aqui, beleza e tal. Não, de forma alguma. É o nosso Pai que vai recompensar. Então, mais uma vez, ele faz essa conexão, ele traz isso antes, e aí, baseado nesse fechamento do Sermão do Monte, a gente vê, cuidado com essa vida de aparência. E eu acho que a gente não pode deixar de falar do final do texto, que aí já não são as palavras de Jesus, são as palavras do próprio evangelista, Mateus. E você que quiser ler aí com a gente, Mateus 7, 28 e 29, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Olha que interessante, por muito tempo, ao ler esse texto, especialmente o 28, eu me deparava com a seguinte reflexão: que bom, a palavra de Jesus gerou admiração na vida das pessoas. Porém, esse tipo de conclusão ele é muito perigoso, porque de admiração, ninguém conhece a Deus. A gente tem muito disso hoje nos discursos presentes. Eu não confio no cristianismo, não confio em Jesus, na fé cristã, mas eu gosto de Jesus. Ele ensina boas coisas, não é? Amar o próximo, a perdoar o seu inimigo. Que bonito fazer isso. Mas o que o texto está nos mostrando é que se você simplesmente se admirar, isso não é suficiente. Porque Cristo pede de nós essa participação com Ele, no sofrimento e na glória. Né? Então, não apenas na glória, mas também no sofrimento. Então, esse texto fala, muitos se admiraram com o que Jesus fez, porque ele, obviamente, ensinava de forma diferente dos outros. Ótimo, isso é muito bom. Mas muitos desses que admiraram Jesus, eles fazem parte daquela multidão que também implorou para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. Muitos desses são aqueles que criticaram os discípulos, muitos desses são aqueles que abandonaram Jesus, conforme a gente vê lá em João 6, eles abandonaram Jesus quando Jesus falava dos seus ensinamentos. Então, a mera admiração ela é muito perigosa. Eu acho que é fundamental, nesse tempo que a gente está refletindo, pensar sobre isso. A admiração, a beleza de um culto, isso é muito importante, sim, ajuda, mas se não convergir em obediência, será como fundamentar a nossa casa na areia. E grande será a ruína, conforme o texto nos mostra. É isso aí, Luiz. Vamos ver os comentários? Sim, vamos ver se tem... Pessoal, se alguém tem alguma pergunta, algo que você queira acrescentar aqui, a gente já está quase terminando. Olha que bom. Tanta gente aqui. Olha só, minha irmã tá aí. E aí, tia, beleza? Isso aí, pode conduzir aí, Luizinho, a questão de ler os comentários. Isso, eu tô lendo aqui agora, que né, eu tinha reativado, né, a palavra glamorizada não produz frutos, legal. Nerd Raiz que publicou isso, valeu Nerd Raiz pela palavra aqui. Devemos lembrar que sempre seremos alvos do maligno, pois o inimigo almeja derrubar a obra do Senhor em nossas vidas. É daqueles que são alcançados. Obviamente, como eu mesmo citou, né, o diabo certamente ele conhece também as Escrituras.
Então, é outro motivo para que a gente esteja firmado nisso, porque de mero conhecedor, a gente tem até mesmo os demônios, e eles tremem ao falar sobre o próprio Jesus. Tiago vai nos dizer sobre isso. Mais uma vez, esse convite para que a gente possa se atentar. A gente queria até deixar uma indicação para vocês que estão nos ouvindo. O pessoal da juventude lá da nossa igreja provavelmente está cansado de ouvir essa minha orientação, mas eu vejo o Sermão do Monte como um texto muito importante para as nossas vidas. E eu acredito que ele deve ser um texto que não simplesmente nos faça, que bonito que Jesus está falando. Ele tem que mexer com a nossa estrutura. Então eu te convido ao ler novamente o Sermão do Monte, a pedir para que Deus mexa com você e de alguma maneira possa te transformar. Não quero que você se sinta mal, tá? Mas se for essa a ação do Espírito Santo, tudo bem. Para a transformação, tá ótimo. Porque se a gente meramente se encantar com o Sermão do Monte, e isso é muito presente, muito, muito presente, a gente pode correr um risco muito grande nas nossas vidas. Tá bom? Então, eu deixo esse convite, essa indicação de livro. A indicação do livro é o Sermão do Monte aí, na sua escritura, Mateus 5, até o capítulo 7, tá? Ou o paralelo em Lucas, capítulo 6. Você também pode encontrar essas palavras, beleza? Will, você quer deixar uma palavra final? A gente tem 3 minutinhos e aí a gente encerra essa nossa transmissão. Eu quero agradecer, Luiz, pela oportunidade, pela confiança, né? Agradecer essa galera maravilhosa aí da juventude que tem te apoiado na liderança. Eu quero te parabenizar pela liderança lá na juventude da Pibel. Você tem feito um excelente trabalho e a gente tá junto. Pode contar comigo para o que der e vier. E outra coisa eu queria saber, você pode deixar no comentário, se você gostaria que nós fizéssemos, sei lá, um outro tipo de material para te dar dicas de como implementar o culto familiar. Se vocês acharem legal essa ideia, deixa aí para a gente saber como trabalhar daqui para frente. Isso aí, ótimo, ótimo. Essa cooperação por parte de vocês nos ajuda muito. Servir ao lado de vocês é maravilhoso. Will, mais uma vez, obrigado, tá, cara? Sempre bom compartilhar essa mensagem com você. Espero poder fazer isso outras vezes enquanto a gente se encontra nessa condição, que eu acredito sim que é uma maneira de Deus nos tratar. Essa pandemia, ela não fugiu do controle de Deus. Então, há algo sim a nos ensinar a partir de tudo isso. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, tá? Você que ainda vai nos ouvir, que Deus possa te abençoar. A gente agradece por você ter participado e cultuado a Deus com a gente. E o nosso pedido é mais do que qualquer admiração com essas palavras, que você se admire com o que Jesus tem para te ensinar e se sujeite à palavra dele, né? É o principal. Que ele tem algo certamente muito impactante para nos fazer em nossas vidas e requer de nós, então, esse ato de obediência. Que Deus possa te abençoar e guiar a sua vida. Amém? É isso aí, pessoal. A gente fica até a próxima. Saudade, tem gente mandando saudade, que estou com saudade de vocês também. Fui na igreja esses dias, vi aqueles bancos vazios. Tenho vontade de chorar, pessoal, mas vamos lá. Em breve estaremos juntos. Por um bem estarmos assim. Deus abençoe vocês, pessoal. Um abraço.